Numa noite sem luar, sob a penumbra de um céu negro fustigado por um vento cortante, o farfalhar das árvores pode parecer sinistro, mas nada tão preocupante quanto a sombra que paira no oeste. Ao longe se aproxima algo que relembra uma nuvem pesada, carregada com as últimas chuvas do outono. Porém, ela é muito mais do que isso. Você se lembra das lendas contadas na mesa de jantar sobre os Lor, uma horda de almas imperdoáveis, necrófagos com um faro para a morte. O que resta fazer? Fechar as janelas e portas e rezar para quaisquer deuses que estejam te escutando, para que eles não entrem. Nesse vídeo exploraremos uma antiga lenda celta dos povos que viviam nos primórdios nas regiões da Escócia e da Irlanda. Um conto de fadas macabro, capaz de fazer até as almas mais corajosas ficarem acordadas à noite. Eu sou Elier Arcano, escritor de O Chamado das Profundezas e também de outros contos de fantasia e ficção, e essa é a história do Zluar, a Horda dos Imperdoáveis. O folclore celta é repleto de lendas mágicas e super interessantes, capazes de nos fazerem imaginar que aquele era realmente um tempo mágico de se viver. Deuses, heróis, entidades e, é claro, criaturas e monstros misteriosos que faziam parte deste incrível imaginário. O Slog, que pode ser também pronunciado como Zluar, estava ainda num panteão ainda mais elevado, de um mundo mágico dos quais os celtas antigos chamavam de Faerie, que também poderia ser considerado um mundo das fadas. Eles eram uma horda de almas penitentes, rejeitados pelos deuses e também pela própria terra, condenados a vagar pela eternidade. Eram considerados seres caóticos e vis, que se alimentavam de almas humanas, capazes de levar a morte e a destruição por onde passavam e também de causar um medo que superava até mesmo o medo da morte. No passado acreditavam que talvez esses seres pudessem ser parte do mundo das fadas, ou os Faerie, que se desviaram da virtude indo para um caminho maléfico. E foi por isso que os deuses os condenaram a vagar por aí. E com a chegada do cristianismo, como sempre, absorvendo a lenda e modificando algumas coisas, o Zluar passou a ser uma horda de almas penitentes, almas rejeitadas do inferno e que jamais poderiam entrar no céu devido às suas características ligadas ao puro mal. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a ligação do Zluar com o Halloween dos celtas, também chamado de Samhain. Era dito que durante a festividade de Samhain, que era no finalzinho do verão, na passagem para o inverno, o véu do mundo entre os vivos e os mortos se tornava fino. Ou seja, criaturas do outro lado da vida poderiam passar com mais facilidade. Um ente querido há muito tempo falecido poderia visitar a família, almas perdidas podiam vagar pela floresta e espíritos zombateiros poderiam atazanar as pessoas daquela época. Mas o que tudo isso tem a ver com a Horda dos Imperdoáveis? Bom, apesar de poderem vagar quando quiserem, não somente durante o Samhain, somente durante esse período eles poderiam roubar almas humanas e conquistar para sua hoste. Ou seja, eles poderiam transformar almas, mesmo que inocentes, em parte do grupo. Normalmente, eles somente se alimentavam das almas humanas, sempre de pessoas moribundas no leito de morte ou de pessoas que já haviam desistido da vida, com depressão severa ou algo do tipo. Mas durante esse período do Samhain, no início do inverno, na transição entre o verão e o inverno, na roda celta, eles poderiam conquistar mais almas para si. E também isso nos leva a uma de suas únicas fraquezas, que eu vou listar agora todas elas. Em certas lendas é dito que um membro do Slog só poderia ser destruído enquanto transformava uma vítima em um deles.
e nesse processo a besta se tornava vulnerável. E aí que entrava as fraquezas de que quase todos os seres sobrenaturais possuíam, que era a fraqueza contra o ferro e o sal marítimo. Para matá-lo durante esse processo, no caso não matar porque eles já estavam mortos, então seria mais como eliminar da face da terra, era necessário trespassar o seu coração com uma barra de ferro ou alguma lâmina totalmente feita de ferro. E por isso os Sloth são considerados falsos imortais, ou seja, eles poderiam viver por muitos e muitos anos, até para sempre, se caso não forem atacados. Mas, se atacados do jeito certo, poderiam sim ser eliminados. E agora, deixando um pouquinho de lado a parte do Samhain, outras fraquezas bastante mencionadas nas suas histórias é, como eu já disse antes, o ferro e o sal marinho. Esses dois itens são a fraqueza da maioria do bestiário dos celtas e também da mitologia mágica em geral. E apesar de não ser capaz de matá-los, o ferro e o sal poderia sim afastá-los o suficiente para você fugir ou até mesmo machucá-los. E é claro, uma coisa não é bem uma fraqueza e sim cuidados que você deveria tomar, que é não vagar sozinho à noite, principalmente em noites sem luar, e fechar todas as portas e janelas voltadas para o oeste, quando tivesse alguém muito doente em sua casa. E agora, antes de finalizar essa incrível história, eu vou falar um pouco sobre a ligação do Sloth com a caçada selvagem, que é uma outra lenda muito difundida na Europa, e que os dois podem ter sido sim uma mesma origem, ser a mesma lenda contada de formas diferentes. É muito comum encontrar histórias em que a hoste dos imperdoáveis é associada à caçada selvagem ou Wild Hunt. E para quem conhece os jogos e livros do The Witcher, esse não é um termo inédito. Eu mesmo conheci a caçada selvagem jogando o mais famoso dos três, né, que é o terceiro jogo, que tem esse nome. E para quem não sabe, é sim baseado em uma lenda real, assim como a maioria dos mitos de The Witcher. Inclusive trarei bastante sobre isso aqui, tá? Não vou me aprofundar muito na lenda da caçada selvagem, porque quase tudo que eu disse aqui nesse vídeo serve para as duas lendas, mas vale aqui mencionar algumas das representações mencionadas nessas lendas que juntam os dois fenômenos, né, por assim dizer. Tanto o Sloth quanto a caçada selvagem pode ser representada como um grupo fantasmagórico ou cadavérico de humanoides, ou seja, pessoas com silhueta humana, com aparência bastante humana, mas com algumas características erradas, como deformidades, entre outras coisas. Em ambas as lendas, são capazes de se deslocar pelo ar, ou seja, voar por aí. E por esse motivo, não é incomum encontrar referências a eles, os associando a um bando de corvos ou outras aves. Além do mais, algumas delas misturam essas duas representações físicas, dizendo que um slog, até mesmo em terra, é uma mistura entre ave e humano, porém é distorcido e fantasmagórico. E isso é uma coisa bastante comum nas mitologias europeias, porque o corvo é bastante associado a coisas ligadas à morte e ao mau agouro, à má sorte, o que parece ser consenso em todas as lendas, tanto do Sloth quanto da caçada selvagem, é o fato de serem criaturas malignas com inclinações a fazer o mal e trazer o caos por onde passam. Além disso, uma outra coisa que sempre aparece em todas elas é que são um grupo, nunca andam sozinhos, e sim em uma hoste ou um bando com vários e vários membros. Enfim, soldados desonrados, almas penitentes, fadas mal formadas e rejeitadas pelos deuses. O que realmente é um Sloth permanece um mistério, e isso é parte do que faz o mito ser divertido e amedrontador. E com isso ficamos por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer essa incrível lenda celta
E se tiver alguma lenda que você quer que eu traga aqui pro canal, só deixar aqui nos comentários que eu vou verificar, vou pesquisar e vou trazer para vocês assim nesse formato. Não se esqueçam de dar um pulo lá na descrição e entrar no link para o meu livro, O Chamado das Profundezas. Ele se passa no século 17, em um tempo em que a pirataria e a barbárie dominavam os mares. Meu nome é Eler Arcano e te vejo na próxima. Tchau, tchau.